Olá, tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematográfico. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o filme Pobres Criaturas, a principal estreia dessa semana. Filme dirigido pelo cineasta Yorgos Lanthimos. É um cineasta que desde o Dente Canino ele vem produzindo uma obra muito inquieta, original, peculiar. Ele fez alguns dos filmes mais instigantes desde a década passada. Eu lembro, por exemplo, de Alpes, que é um filme muito bem feito, original, com pouquíssimos diálogos. O Lanthimos ele gosta de utilizar as imagens, principalmente para contar suas histórias. Depois ele fez duas parcerias com o Colin Farrell, o Lagosta e o Sacrifício do Servo Sagrado, este também com a Nicole Kidman. A meu ver, o Sacrifício do Servo Sagrado ele já mostra uma tendência do Lanthimos de caminhar um pouco mais em direção ao cinema comercial, mas comercial no bom sentido. Ele consegue manter alguns elementos autorais, mas se tornando um pouco mais, digamos assim, interessado em dialogar com o público. A Favorita, em 2018, foi o principal filme dele até então, no sentido de recepção. Foi indicada a muitos prêmios, principalmente ao Oscar de melhor filme, e tem a Emma Stone no elenco. Na época, ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz, e aqui em Pobres Criaturas ela também é a estrela. Ela interpreta a Bella Baxter, que é uma moça que foi trazida de volta à vida por um cientista, o qual ela chama de God, é interpretado pelo William Dafoe. Esse cientista ele faz um determinado experimento que o espectador vai acabar descobrindo ao longo da narrativa, e ela se torna uma espécie de um ser diferenciado que começa a aprender praticamente tudo do zero. Nesse sentido, eu acho que o Pobres Criaturas ele dialoga bastante com o Eduardo Mãos de Tesoura, do Tim Burton, principalmente a parte inicial. Embora o Lanthimos ele seja um pouco mais interessado em trabalhar uma narrativa mais lenta, talvez um pouco menos linear, e não com tantos diálogos como o Tim Burton. Mas mesmo assim, eu acho que há uma grande ligação entre essas duas obras. Eu também enxergo uma certa influência do Homem-Elefante, do David Lynch, em alguns momentos que mostram esse cientista tentando mostrar os experimentos dele. Eu acho que dialoga muito com a obra do Lynch, principalmente na maneira como ele mostrava o personagem interpretado pelo John Hurt. E nesse sentido, eu acho que o Pobres Criaturas ele vai desenhando uma espécie de diálogo tanto com o cinema dos anos 80 quanto o cinema dos anos 90, principalmente a parte visual, de design de produção excepcional. Talvez nessa temporada seja difícil encontrar um filme com esses elementos tão primorosos. O Lanthimos ele tem um cuidado extremo, ele já mostrava isso no filme A Favorita, principalmente no design de produção ali, que dialogava bastante com a obra do Kubrick, e aqui eu acho que ele continua nesse mesmo caminho. A fotografia, os cenários são de um cuidado extremo, e eu diria que são os melhores trabalhos indicados este ano ao Oscar. Nós temos também como coadjuvante o Mark Ruffalo. Ele faz um personagem que tenta levar a Bella para o mundo exterior, tentando fazer com que ela seja uma espécie de extensão dele mesmo. O Mark Ruffalo ele faz esse personagem muito bem. Ele também está indicado ao Oscar de ator coadjuvante. A atuação dele, talvez, lembrando em relação à filmografia dele, talvez seja melhor ao lado daquela de O Zodíaco. Ele se encontra muito bem aqui. Ele faz algo que não costuma fazer tanto, que é humor. Ele lida bem com esse elemento da comédia. Ele já mostrava um pouco isso
interpretando o Hulk nos Vingadores, principalmente, mas aqui o Mark Ruffalo ele tem a grande oportunidade da trajetória dele nos últimos anos. Ele realmente faz muito bem e acaba fazendo uma ótima parceria na parte de elenco coadjuvante com William Dafoe, embora este não apareça tanto no filme. A Emma Stone, ela é sempre um destaque, ela é uma das melhores atrizes da geração dela, ela já ganhou um Oscar de melhor atriz pelo La La Land, um filme excepcional, ela também tinha uma atuação brilhante, e em relação à, à trajetória dela, eu diria que neste filme Pobres Criaturas, ela se mostra talvez no seu melhor momento. É um papel bastante difícil em alguns momentos, principalmente ali no início, quando mostra a Bella ainda tentando aprender o vocabulário, a linguagem, e a Emma Stone se sai de forma brilhante. Ela é uma atriz que consegue trabalhar muito bem, até com poucos diálogos. Aqui ela faz uma parceria muito inusitada em determinados momentos com o Mark Ruffalo. Os dois funcionam muito bem juntos. É uma grande parceria, ajuda a fazer com que o Pobres Criaturas seja realmente um filme destacado. O filme, de forma geral, ele merece ser visto. Eu diria que ele seria o melhor do Yorgos Lanthimos até hoje. O meu preferido até então era O Sacrifício do Cervo Sagrado, que ainda considero um filme de grandes qualidades, talvez seja uma das melhores atuações do Colin Farrell na trajetória dele, assim como da Nicole Kidman. E o Yorgos Lanthimos, ele sempre foi um especialista em tirar grandes atuações do seu elenco. Aqui, como eu falei, a Emma Stone, o Mark Ruffalo, o Willem Dafoe principalmente se encontram muito bem, assim como todo o elenco, todos os coadjuvantes que vão aparecendo ao longo da história. Alguns não aparecem muito, mas todos têm uma real importância e conseguem entregar o que o diretor necessita para tornar a sua obra de grande qualidade. Eu diria que O Pobres Criaturas é um filme excepcional, eu daria 5 estrelas de 5, e eu acho que é um filme que merece ser visto se o espectador conseguir assistir no cinema, preferencialmente pela parte técnica incrível, design de produção, figurino, alguns efeitos visuais, merece muito. E O Pobres Criaturas é um filme indicado ao Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, entre outras categorias, e em todos os casos merecidas. Essas categorias nas quais o Pobres Criaturas concorre tem outros favoritos, mas eu entendo que o filme do Lanthimos ele merecia ganhar pelo menos em algumas técnicas, principalmente design de produção, fotografia, que são, a meu ver, sublimes. É isso, eu queria agradecer a você por ter acompanhado o vídeo. Se você quiser curtir, comentar, compartilhar, será muito legal. E quem quiser seguir o canal será muito bem-vindo. Até a próxima.